decorrente do seu problema. Eita, você pode até tentar fugir, aleluia, mas o anjo do Senhor, ele desce aqui nessa noite, aleluia, para trazer o alimento necessário para a tua vida espiritual, a tua vida sentimental. Saiba que Deus está entrando com providência, ele está trazendo os recursos necessários para você poder continuar. Livro de 1 Reis, seu capítulo de número 19, glória a Jesus, e o seu versículo de número 4 em diante. 1 Reis, seu capítulo de número 19, e o seu versículo de número 4 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus introduziu essa palavra em meu coração. Amém. Vamos ler 1 Reis, seu capítulo de número 19, e o seu versículo de número 4 em diante. Um texto, meus amados irmãos, é bem conhecido. Eu dei um tema para esse texto. Aleluia. O tema que eu dei, aleluia, conforme, aleluia, a expressão de Deus foi ministrando no coração. Aleluia. O tema que eu dei foi: Deus não desiste de você. Eita glória, aleluia. Eu não sabia as pessoas que iam estar aqui, mas Deus, ele sabia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele colocou esse tema dentro do meu coração: Deus não desiste de você. O seu versículo de número 4 de 1 Reis, seu capítulo 19, vai nos dizer: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo: toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou-lhe: levanta-te, come. Versículo 6. Aleluia. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Versículo de número 7. E o anjo do Senhor, aleluia, tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, aqui nós estamos vendo o profeta Elias. Os irmãos vão entender o porquê, aleluia, onde nós lemos no capítulo 19, o seu versículo de número 4 em diante, onde eu tomei por base. Aleluia, nós bem sabemos que o profeta Elias, ele é bem conhecido da amada igreja, de nós, aleluia, que fazemos o que é a vontade do Senhor. A Bíblia também vai nos relatar que, aleluia, Acabe, louvado seja o nome do Senhor, Acabe, ele casa com Jezabel, ele vai reinar com Jezabel e ele vai fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A não ser, meus amados irmãos, além dele fazer aquilo que desagrada ao Senhor, a Bíblia também vai nos relatar, aleluia, que ele se prostra de Baal, aleluia, que desagrada ao Senhor, se prostrar diante de outro Deus, com letra minúscula. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós bem sabemos também, meus amados irmãos, aleluia, em 1 Reis, seu capítulo de número 17, aleluia, onde Deus, aleluia, vai usar o profeta vai liberar uma palavra que não haveria nem chuva, nem orvalho naquele período de tempo. A Bíblia também vai nos relatar, meus amados irmãos, no mesmo versículo 17, capítulo 17, aleluia, de 1 Reis, em que o profeta vai ser orientado por Deus para se locomover para o rio, aleluia, do ribeiro, junto ao Querite. Ali a Bíblia vai nos relatar, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, ele libera uma palavra e vai falar para o profeta: levanta, se esconde lá junto ao ribeiro de Querite, porque eu dei ordem aos corvos que te sustente. Vejamos só que interessante, a Bíblia vai nos fazer menção, amada igreja, do Senhor, que Deus, antes de falar com o profeta Elias, Deus já tinha falado com quem? Deus já tinha dado ordem para os corvos para sustentar o seu profeta. Saiba que Deus está falando em meu coração. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Antes de Deus se designar para um lugar, Deus já entrou com a providência, aleluia, Deus já entrou com os recursos. Deus te direciona, mas pode ter certeza que vai ter providência divina do alto céu para a tua vida, para poder te sustentar, para você não perecer, para você não morrer. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor.
Senhor. Vai falar, pastor Douglas, você leu, aleluia, no capítulo 19, calma, nós já vamos entender o que o Espírito Santo de Deus quer falar em nossos corações. No mesmo capítulo de 17 de 1 Reis, nós vamos ver que após um período de tempo, a água do ribeiro vai secar, aleluia, e Deus vai falar para o profeta, levanta-te e vai agora a Sarepta, que lá tem uma viúva, eu já dei ordem para ela te sustentar. Vejamos só, meus amados irmãos, igreja do Senhor, que naquele tempo, nós bem sabemos que a viúva, aleluia, ela dependia, quando ela tinha o seu marido, ela dependia do seu marido para trazer recursos para dentro de casa. Eu vou repetir, naquela época, a mulher dependia do seu marido para trazer recursos para dentro de casa. Louvado seja o nome do Senhor. Agora imagino eu, meus queridos amados irmãos, igreja do Senhor, o profeta mais uma vez se levantando e se direcionando, aleluia, vai chegar numa cidade onde tem muitas mulheres viúva também. Olha só que interessante, que discernimento Deus ele dá para aqueles que são escolhidos, para aqueles que estão na mesma fiação. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O profeta, ele podia falar, conjecturando eu, como que eu vou direcionar para lá, aleluia, para uma mulher viúva que vai me sustentar. Mas não, meus amados irmãos, o profeta, ele conhece o Deus que serve, da mesma maneira que eu e você, nós conhecemos o Deus que nós servimos, é o Deus da providência. Ele abre porta onde não tem, eita glória, eu vou repetir, Deus abre porta aonde não tem, aleluia, em prol de você, minha irmã, meu irmão, eita, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós bem sabemos também, meus amados irmãos, neste mesmo capítulo 17 de 1 Reis, aleluia, a viúva, ela vai chegar diante do profeta, aleluia, o profeta vai falar, traz de mim um bocado de pão. Ela vai falar, como vem o Senhor até a mim, não sabendo que eu não tenho nem para mim, nem para o meu filho. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. O profeta vai liberar uma palavra para ela, vai, faz conforme a tua palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Depois vem e faz e traz um bocado de bolo para mim, louvado seja o nome do Senhor. Porque no versículo, aleluia, 14 de 1 Reis, do seu capítulo 17, vai dizer, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela, aleluia, não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Eita glória, não sabe o que Deus está dizendo, minha irmã, meu irmão? Deus, ele cuida do profeta, mas também ele direciona o profeta para liberar uma palavra, para abençoar outra vida. Você não entendeu? Eu vou repetir, Deus, ele cuida dos seus escolhidos, Deus, ele cuida de você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor te usa, aleluia, para você liberar uma palavra, para abençoar outras vidas. Eita glória, eita Deus tremendo, eu posso sentir a presença do Senhor. Nós já vamos chegar lá. Eita agora, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos amados irmãos, no capítulo 18 de 1 Reis, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver que o profeta Elias, ele se apresenta diante de Acabe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Acabe, aquele que começou a reinar, aquele que casou com Jezabel, aquele, aleluia, que fez mal aos olhos do Senhor, e Jezabel perseguia os profetas. A Bíblia também vai nos dizer, nesse capítulo 18, louvado seja o nome do Senhor, oh glória, em que Jezabel mandou matar os profetas. A Bíblia também vai nos relatar que tinha um homem chamado por Obadias, que escondia os profetas de 50 em 50 numa caverna. Vejamos bem, meus amados irmãos, um profeta Elias foi designado, um profeta Elias foi para o ribeiro, um profeta Elias foi para Sarepta. Agora no capítulo 18, Jezabel, ele quer perseguir os profetas, quer matar os profetas. E vejamos só, o profeta Elias, meus amados irmãos, quando ele sabe, aleluia, disso, louvado seja o nome do Senhor, quando ele se apresenta a Acabe, e vai falar para Acabe, Acabe junta, aleluia, os profetas de Baal, aleluia, vamos junto ao Monte Carmelo, vamos nos reunir, louvado seja o nome do Senhor. E Acabe vai e faz conforme, aleluia, ele fala. Mas vejamos bem, meus amados irmãos, a ousadia do profeta Elias. A Bíblia vai nos relatar que ele propõe algo para os profetas de
Baal. Aleluia, vamos aqui oferecer um sacrifício. Toma para si 2 cabritos. Aleluia, para mim também. Aleluia, nós vamos construir um altar. O Deus que responder com fogo. Aleluia, esse certamente é Deus verdadeiro, é Deus poderoso. Sabe que o Espírito Santo de Deus está dizendo? Minha irmã, meu irmão, nesta noite, aleluia, os Baal fizeram, os profetas de Baal fizeram, construíram